Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus e aquietar o coração. Existem fases da vida em que o peso do que carregamos parece pesado demais. Você olha para as circunstâncias, se pergunta quanto mais conseguirá suportar. São preocupações acumuladas, sonhos interrompidos, dores silenciosas, perguntas que não encontram resposta. Talvez hoje você esteja assim, cansado, sobrecarregado, tentando ser forte quando, por dentro, tudo parece frágil. Mas a palavra de Deus nos ensina a encorajar uns aos outros, e é exatamente isso que o Senhor está fazendo agora. Lembrando você de que não precisa carregar esse peso sozinho. Coloque tudo nas mãos de Deus. Cada preocupação, cada medo, cada dor escondida. O Senhor vê o que ninguém vê e conhece aquilo que você não consegue explicar. Nada do que você enfrenta escapa do cuidado dele. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Se essa palavra descreve o que você está vivendo hoje, escreva amém nos comentários como um ato de fé, declarando que você confia em Deus mesmo em meio ao peso. As lutas que você enfrenta hoje não têm autoridade para definir o final da sua história. Nem os medos, nem os atrasos, nem os erros do passado. Quem escreve o último capítulo é Deus. E quando Ele está no controle, nenhuma dor é em vão. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que tudo saiu do rumo. Mas o Senhor nunca perdeu o controle. Mesmo quando você não entende o caminho, Deus continua trabalhando nos bastidores. O silêncio dele não é ausência, é cuidado. Por isso, não desista agora. Não solte a sua fé. Não se entregue ao desânimo. Mesmo quando a noite parece longa demais, continue confiando que o amanhecer vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, conforme nos ensina o livro dos Salmos. Deus não começou algo na sua vida para abandonar no meio do caminho. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se você crê que Deus ainda está escrevendo a sua história, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Muitas vezes, nossos olhos se fixam apenas no que deu errado. Ficamos presos às perdas, as orações se parecem não ter sido respondidas e aos sonhos se parecem cada vez mais distantes. Quando isso acontece, nosso coração se cansa e a esperança começa a enfraquecer. Mas enquanto você olha para o que não mudou, Deus está trabalhando em silêncio. Existe uma obra acontecendo que seus olhos não conseguem ver agora. O Senhor age mesmo quando tudo parece parado. Ele constrói no invisível aquilo que mais tarde será revelado no visível. E se essa dificuldade que você está enfrentando for justamente o instrumento que Deus está usando para se revelar de uma forma mais profunda, talvez essa tempestade não tenha vindo para te destruir, mas para mostrar o cuidado, a força e a fidelidade do Senhor em níveis que você nunca experimentou antes. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Nada passa despercebido diante dele. Cada momento difícil está sendo usado para um propósito maior. Se você escolhe confiar mesmo sem entender tudo, escreva "Deus está trabalhando" nos comentários. É aqui que a fé se manifesta de forma mais profunda. Fé não é exigir explicações de Deus. Fé não é tentar entender todos os porquês. Fé é confiar em quem Deus é, mesmo quando o caminho parece confuso. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Quando ele declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, conforme está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, isso significa que até aquilo que dói está sendo usado por ele. E quando as Escrituras dizem que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, como afirma o Salmo 34, versículo 19, isso nos lembra que a aflição não é o fim da história. O livramento faz parte da promessa. Confiar não é negar a dor, mas escolher descansar no caráter fiel de Deus. Mesmo sem respostas, mesmo sem sinais imediatos, a fé decide permanecer firme. Se você escolhe confiar em Deus mesmo sem entender o caminho, escreva "Eu caminho pela fé" nos comentários. Com os olhos da fé, você começa a perceber algo poderoso. Essa luta não veio para te destruir, mas para te construir. O que hoje parece pressão pode estar sendo usado por Deus como um instrumento de crescimento interior. Talvez este seja o tempo em que o Senhor está despertando em você uma vida de oração mais profunda, uma dependência que antes não existia. Talvez Ele esteja reacendendo em seu coração a fome por santidade, por intimidade e por uma fé mais madura. Há provas que revelam dons que estavam adormecidos.
Há dores que despertam forças que você não sabia que tinha. Deus usa o processo para revelar quem você está se tornando. O que hoje dói, amanhã será testemunho. Nada está fora do propósito do Senhor. Se você permitir, essa estação não será o fim, mas um novo começo moldado pelas mãos de Deus. Se você crê que Deus está usando essa fase para te fortalecer, escreva "Deus está me moldando" nos comentários. A Bíblia está cheia de pessoas que passaram por fases difíceis e não entenderam, naquele momento, o que Deus estava fazendo. José foi traído pelos próprios irmãos e lançado injustamente na prisão. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas Deus estava usando aquele processo para posicioná-lo como instrumento de salvação para muitas vidas. Davi foi perseguido, rejeitado e precisou se esconder em cavernas. Foram tempos de medo e solidão, mas foi ali que ele aprendeu a confiar no Senhor como seu refúgio e pastor. Aqueles dias difíceis prepararam Davi para o propósito que Deus já havia determinado. Os discípulos, no meio da tempestade, pensaram que iriam morrer. O medo tomou conta do coração deles. Mas foi naquela noite escura que eles descobriram que Jesus tem autoridade sobre o vento e o mar. Nenhuma dessas situações parecia bênção enquanto acontecia. Pareciam dor, injustiça e perigo. Mas, depois, ficou claro que Deus estava escrevendo algo muito maior do que eles conseguiam enxergar. Da mesma forma, o que você vive hoje faz parte de uma história que ainda está sendo escrita pelas mãos de Deus. Se você crê que Deus está escrevendo algo maior através da sua história, escreva "Deus está no controle" nos comentários. Talvez hoje você ainda esteja no meio do vale. Talvez as respostas ainda não tenham chegado e o caminho à frente pareça incerto. Mas uma coisa precisa ficar clara no seu coração: isso não é o fim da sua história. A sua parte não é entender tudo. A sua parte não é carregar tudo sozinho. A sua parte é confiar. Mesmo que existam lágrimas, dúvidas e cansaço, você não está sozinho. Deus está perto. O Espírito Santo consola, fortalece e sustenta quando você sente que já não tem mais forças. As promessas do Senhor permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que esse vale não foi derrota. Foi crescimento, foi amadurecimento, foi o lugar onde suas raízes se aprofundaram e sua fé se fortaleceu. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Deus estava trabalhando em você, preparando você e moldando você para algo maior. Permaneça firme. Descanse em Deus. Confie no processo. O Senhor continua no controle e Ele sempre cumpre aquilo que promete. Se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Seja um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. E escreva amém nos comentários, declarando que você confia no propósito de Deus, mesmo em meio às lutas.